Então, vamos lá. Narração. Texto 1. Quero lasanha. Aquele anteprojeto do melhor. Aliás, quero lasanha. Aquele anteprojeto de mulher. 4 anos. Entrou decidida no restaurante. Não precisava de menu, de mesa, de nada. Queria lasanha. O pai apareceu para dirigir o jantar. Filha, vem cá. Quero lasanha. Escute, querida. Primeiro, escolhe-se a mesa. Relutante, sentou-se e encomendou o prato. Quero lasanha. Por que não pedimos camarão? Você gosta tanto? Gosto, mas quero lasanha. A gente pede uma fritada de camarão, tá? Quero lasanha, não camarão. Depois do camarão, a gente come lasanha. Que tal? Você come camarão e eu como lasanha. O garçom se aproximou. Quero lasanha, disse-lhe. O pai corrigiu. Traga uma fritada de camarão para 2, bem caprichada. A coisinha amuou. Gente, quem tá com o áudio ligado, eu vou pedir para desligar, tá? A coisinha amuou. Então, não podia querer? Queriam querer em seu nome? Essas interrogações se liam em seu rosto, porque os lábios estavam fechados. Quando o garçom voltou, ela a atacou. Moço, tem lasanha? Perfeitamente, senhorita. O pai contra-atacou. O senhor providenciou a fritada? Sim, senhor. Bem, me vê uma cerveja e para ela, o que você quer, anjo? Uma lasanha. Aí ele fala, traz o suco de laranja. Com o suco e a bebida veio a fritada de camarão, que não foi recusada pela menina. Ao contrário, papou-a bem. A silenciosa manducação atestava a vitória do mais forte. Sábado que vem a gente volta, né, filha? Agora a lasanha não é, pai? Estou satisfeito. E você, vai comer mesmo? Eu e você, tá? Meu amor, eu tenho que acompanhar, ouviu? Lasanha. O pai baixou a cabeça e pediu. Um casal da mesa vizinha bateu palmas. O resto do restaurante acompanhou. O pai não sabia onde se meter. A garotinha impassível. Se, na situação, o povo jovem cambaleia, vem aí com força total o povo ultra jovem. Entenderam o texto? A situação era o quê? A menina queria comer lasanha e o pai forçou a comer camarão, porque quem escolheu foi ele, né? Oi, Nicolas, pode falar. Professora, por que o pai dela não deu lasanha para ela, né? Tava pedindo. Então, ele levou ela para comer camarão, ele queria o camarão, né? Aí ele acabou forçando ela a comer camarão ao invés de lasanha. Texto 2. Porque cada um quer uma coisa diferente. É, É que eu, às vezes. Eu quero lasanha ali e a minha irmã quer X. Aí meu pai, para satisfazer os dois, ele pega e faz as duas coisas, um em cada final de semana. tem que ir fazendo assim. Texto 2. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente e atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou claro que a maioria dos problemas que enfrentamos nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. Com a urbanização desenfreada,
ou o ato de garantir lixo nas ruas. Com a urbanização desenfreada ou o ato de jogar lixo nas ruas. A poluição impregnada e gerada nas cidades são também fruto da atuação das indústrias através dos deveres não cumpridos. Vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças. Portanto, um conselho: ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando achar uma lixeira. Seja um cidadão consciente e não jogue lixo nas ruas. Deixa eu explicar meu WhatsApp aqui. Então, o que o segundo texto ele propõe? Ele propõe uma ação consciente. Ele faz o quê? Informa sobre a poluição advinda da indústria que não cumpre com os requisitos, né? E aí ele faz uma ação consciente, que é o quê? Não jogar lixo nas ruas, por menor que seja, um papelzinho que seja, qualquer coisa. Então, vamos lá. Pergunta-se: 1. Qual a diferença entre o texto 1 e 2? Professora, Oi. a gente pode copiar essas questões e responder no caderno? Pode copiar se quiser. Deixa eu Professora, dá pra gente copiar desligar o ventilador. Espera só um pouquinho. Um minuto. Pronto, voltei. Fui desligar o ventilador, tá muito frio. Então vamos lá, como que é? É para fazer só as perguntas ou a resposta, como vocês acharem melhor. Professora, dá pra gente só botar o número da pergunta e aí botar a resposta? Pode ser, sem problemas. Então, qual a diferença entre o texto 1 e o texto 2? Que, eu acho que outro texto a menina queria comer lasanha, aí outro texto é para preservar o ambiente. Então, mas de uma forma mais técnica, como que a gente pode falar isso? A gente podia botar aqui no texto 1, aí O tem a... texto não é narrador em primeira pessoa, narrador personagem. Isso, que mais? É que o tema é sobre narração, e as respostas muitas vezes vai ser E no texto, se eu não me engano, eu não ouvi muito bem, mas acho que é narrador observador. Isso, por quê? Porque ele explica sobre um fato, né? O que mais? Professora, quantas questões tem? Vamos focar na resposta da questão? Tá. Uma elas têm a diferença delas é que o texto 1 é o narrador observador e o texto 2 é Gente, Não, vamos ligar o áudio só o quem for texto falar, é tá? narrador. O texto 1 é narrador e o texto 2 é observador. Ó, a diferença entre o texto 1 e o texto 2, ela está muito mais na classificação no sentido de que um texto é sobre uma explicação, né? Ele explica sobre um fato e ele dá uma solução para esse fato. Ele fala sobre o quê? Sobre o lixo, né?
e a dificuldade de várias empresas em cumprir com o que determina na lei, que são a destinação correta para os dejetos, a questão da poluição, a questão do descarte dos lixos. E aí ele faz isso, e na outra é um diálogo que mostra, que fala muito mais sobre a vontade de uma pessoa que é muito jovem, porque assim, as pessoas, por mais nova que seja a pessoa, né, ela também tem vontade, ela também gosta de determinadas coisas. Então, é correto não deixar que ela, por exemplo, ela queria comer lasanha. Será que seria correto? Tem aquela história, né? O pai sempre escolhe pela gente, o pai ou a mãe, né? As pessoas mais velhas sempre escolhem pela gente, porque são eles que vão pagar, são eles que levaram e tudo mais. Mas a pessoa também tem a vontade dela, né? Então fica aí esse questionamento, tá? Então a diferença dos dois textos está nisso. Professora, Oi. o meu pai teria dado a lasanha, se eu disse. Alguns sim, alguns não, né? É porque se você foi, por exemplo, foi para comer determinada coisa, acaba ficando mais caro pedir outro, ou a gente nunca sabe a circunstância, né? 2. Qual dos textos promoveu a opinião direta do autor? Qual dos textos? Pode falar, Rafaela. O meu pai não daria lasanha para mim porque eu não gosto de lasanha. Tá certo. Então vamos lá. Qual dos textos promoveu a opinião direta do autor? Qual foi? Eu acho que foi a 2, professora. Eu acho que foi a 2. Por que que foi a 2? Por causa da opinião de jogar lixo e preservar o meio ambiente. Ele dá E uma sugestão no também, final, né? e também porque o texto 1 não precisa de uma opinião direta do narrador, porque o texto 1, o narrador, ele é observador, ele não é personagem. Isso mesmo. E já no Então é o texto texto 2 ele faz o quê? Ele expressa uma opinião dele, né? Ele apresenta um fato e depois ele expressa uma opinião quando? Quando ele conscientiza, né? Tenta passar a conscientização para as pessoas. 3. Qual a tipologia do texto 1 e texto 2? O que é isso, professora? O que é tipologia? Eu não sei. Vocês têm que me falar. Eu nunca ouvi falar dessa palavra. É o tipo dos textos? Quase isso, é tipologia. Qual que é a Olha, professora, tipologia? Qual é o Vocês já objetivo do responderam, texto? a gente já respondeu aqui antes, ó. A tipologia Na do texto, diferença vamos supor que a do texto, a gente narração. falou sobre a Assim? tipologia. Isso. Ah, tá. Então acho que é narração. Narração o quê? A gente já falou, né? É o observador, 1, e no 2 é o quê? Narrador personagem, né? uhum. Então tá bom. 4. Porque a Texto 1, o resposta, autor professora, usa a frase. Oi, Ângela. professora, qual que é a resposta da ceia 3? Qual que é a tipologia dos textos? No 1 é narrador observador, que ele observa a história e narra.
E no texto 2, ele é o quê? Qual que é o texto que a gente narra em primeira pessoa? O narrador personagem. Narrador personagem, isso mesmo. 4. Por que no texto 1 o autor usa a frase aquele anteprojeto de mulher? Por que ele usa essa frase? O que é anteprojeto? Ele acha a mulher tipo um projeto, professora? Não. É que assim, o que é um projeto? Projeto. Fragmentar um pouco mais. Projeto é uma criação de algo, né? O anteprojeto é o que vem antes do projeto. Então, assim, como ela era bem jovem, bem pequenininha, ela tinha quantos anos? Quem lembra? Eu não lembro. Ela tinha 4 anos. 4. Então, ela era o quê? Bem novinha. Então, ela era antes, ela era tão pequenininha e tão nova, e o sentido do texto coloca ela como antes de um projeto de mulher, porque uma mulher é o quê? É adulta, Que nem a certo? senhora. Isso, igual eu. Eu já sou uma mulher. Então, um projeto de mulher, quando a gente fala isso, brincando, é uma mulher pequena, porque ela é um projetinho ainda, porque ela é pequena, né? Porque ela é criança. E aí nós usamos essa metáfora. E aqui ele usou o anteprojeto de mulher, porque ela é mais nova ainda do que uma criança. Ela é uma criança quase bebê, com 4 anos, entendeu? Aí ele usa só para classificar que ela é bem novinha. É uma brincadeira só. Uma mulher é uma pessoa assim adulta. Um projeto de mulher pode ser uma pessoa adolescente. Isso. E o anteprojeto é uma criança. É uma criança. Isso mesmo. Aí é porque é uma criança? Porque ela é uma criança? A resposta da 4? Porque ela é uma criança. Isso mesmo. Professora, Oi. quando uma pessoa tem 11 anos, quer dizer que ela está na pré-adolescência? Pré-adolescência. Isso mesmo. Então eu tô na pré-adolescência. Isso mesmo. A minha irmã já tá em adolescente, porque ela tem 12. Ela já é O adolescente. meu colega de escola, ele tem 13. Meu colega de escola, ele tem 13. Ele tá na mesma sala que eu, mas ele era pra estar no 8º. Eita, Só tá que atrasado, aí né? ele não rodou. Não, é porque ele não rodou. Só que ele acabou perdendo muito conteúdo, porque a mãe dele disse que não valia a pena, porque todas as escolas que era ali que tinha ali na casa deles era 3,3 quilômetros e ele tinha que ir a pé porque ela não tinha carro. Aí ela disse que não valia a pena. Nossa. Aí ele perdeu. Ruim isso, hein? Bem errado a mãe pensar dessa forma. Mas enfim, vamos lá. Oi. A adolescência não começa com 13 anos ou começa com 12? Com 12. 12 anos, tá? Então, vamos lá. Por que no texto 1 o autor usa a frase? Já falamos essa. Desculpa. 5. Qual o significado de impassível? Aí tá aqui o significado. Porque lembra que estava lá no texto 1? Impassível? Então, o que é impassível? É serena, insensível, firme.
A garotinha, a 6. A garotinha tem algo a ensinar? Explique. O que ela ensina no texto? Ela é determinada, que ela quer, ela busca para conquistar. Isso. E aí ela busca para conquistar. E aí, Calma aí, professora, eu tô copiando o o que que mais? gosta. Ah, tá. Mas eu estou explicando, vai copiando aí. E o que mais ela tem a ensinar? Ela está ensinando sobre a refeição, que o pai deve respeitar a vontade dela, certo? Tem muitas coisas a ensinar. Eu tô copiando a resposta das 6. Tá bom. Eu também tô. Copiando. Tá chovendo aí? Aqui não, Aqui não. só tá frio. Aqui tá um frio. Tá caindo pingo, professora, tá chuviscando. Aqui também tá chuviscando. E esfriou Professora, bastante. sabia que o meu gatinho se chama Mingau? Mingau? Que graça. Conseguiram copiar as 6? Professora, eu tô no pai. Tá. Professora, Oi. não passa ainda não, professora, porque aí vai explicar, eu tô na Então, 7. vamos lá. A 7, então. Em relação ao texto 2, existe uma solução apresentada pelo autor? Sim, jogar o papel de bala no lixo. Isso. É o mínimo que a gente pode ir fazendo, né? É isso que ele diz, porque às vezes, por mais que, por exemplo, tenha uma empresa que não cumpre com o determinado, que é jogar os dejetos de forma correta, Professora, todo o protocolo de limpeza e de cuidado com o meio ambiente, a gente não pode ir lá e fazer alguma coisa pela empresa inteira. Mas, assim, começando pela nossa parte, de jogar o lixo corretamente, de não ficar usando produtos e jogar no meio ambiente, descartar. Isso a gente já pode ir fazendo nós mesmos em casa, certo? Não precisa ir Desculpa, lá professora, querer que multar. o dispositivo ali de atrás da minha cama, eu tive que tirar ele. Aí eu... Tudo bem. professora, Oi. na minha escola, a gente estava fazendo uma produção da história do Robinson Crusoe, né? Aí a gente tinha que inventar uma história de 20 linhas sobre o que aconteceu com ele na ilha. Você já escutou essa história já? É, bem pouco, mas eu não tenho conhecimento sobre ela. É? Ela estuda direto em língua português. Língua portuguesa. Isso é verdade. Eu não lembro mais, faz muito tempo. Enfim, vocês copiaram a 7, então? Sim. Qual é a solução apresentada? Ele Sim, sim, jogaram o papelzinho. a solução é jogar o papelzinho de bala no lixo. Então, vamos lá. 8. Por que ao final do segundo texto o autor usou ponto de exclamação? Ele está com sentimento. Sentimento. Final do segundo texto. Vamos lá. Aqui, ó. Seja um cidadão consciente. Não jogue lixo nas ruas. E aí, ponto de exclamação. Um aviso. Porque ele está dando um aviso. Ele tem sentimento por aquilo. Isso mesmo. Então, vamos lá. Narração. O que é narrar? É contar uma história real ou fictícia? Quem falou, peraí? Ai, professor. Vou copiar.
Muito obrigada. Você pode voltar para Certinho? Sim. Então, vamos lá. Narração. O que é narrar? Narrar é contar uma história real ou fictícia. E quais são os elementos que preciso ter para narrar uma história? Quais são os elementos dessa narração? Então, o primeiro elemento é o narrador, que ele é dividido em personagem, observador e onisciente. A gente já falou bastante sobre isso. E o narrador personagem, ele é o quê? Escrito em primeira pessoa, enquanto o observador e o onisciente em terceira. Os elementos da narração: personagem, tem a principal ou protagonista, também falamos bastante, secundários ou coadjuvantes. Elementos da narração: tempo, cronológico ou psicológico. Qual que é o cronológico? É o tempo da história, professora? É o tempo exato da É história. o espaço onde é que elas se acontecem ou é a ordem? É a ordem onde acontece, né? Na data de sexta-feira, assim. E o tempo psicológico é o quê? Na cabeça da pessoa, certo? E o espaço, qual que é o cenário? Na escola, na praça, No jardim. no jardim. E o elemento da narração, enredo, é o acontecimento, é o fato, é a história em si. O enredo é a história. Tema principal da narração. A estrutura da narração ela é de 4 a 5 parágrafos. Oi? Eu tô copiando. Tá copiando? Tá. Vou deixar parado aqui, pode ser? Uhum. Professor, o tempo fechou aqui. Fechou e tá chovendo? Tá chuviscando. Não tá chovendo, tá chuviscando. Hoje o dia todo vai ficar assim, né? Chuviscando, aí para. Professor, Tô triste, porque hoje tem educação. Professora, Deve que aqui é sexta. Sempre quando tá chovendo. Você ia fazer o quê, Laís? Oi, professor. É que eu tô triste, professor, porque hoje tem educação física. E quando tá chovendo, eu tenho que fazer um textão de 30 linhas. Poxa vida. professor, Mas você já fica craque, que você já vai fazer redação hoje, É. né? Professora, Oi. aqui tá começando a chuviscar. Uhum. Tudo Professora? certo. o meu não. O meu Oi, não. Rafaela. eu posso ir no banheiro? Pode sim, vai rapidão e volta. Professora, eu posso ir beber água? Pode, vai rápido também e volta. Já terminaram de copiar tudo? Sim. Então vamos lá. A estrutura da narração, o que é a estrutura da narração? O texto, né? Ele é dividido de 4 a 5 parágrafos. E aí eles são divididos entre apresentação ou introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Na apresentação, que é a introdução ou a introdução, que é o primeiro parágrafo da narração, neste início da narração, o autor, no caso, a pessoa que está escrevendo, né, que é você, apresenta os personagens, ó, apresenta personagens, apresenta local, apresenta o tempo em que desenvolve a trama, que é o quê? O enredo. Lembra que nós falamos aqui, ó, o que é enredo? É o fato, o acontecimento. A trama é o acontecimento, é isso mesmo. Aí, no segundo parágrafo, tem o quê? Começa o desenvolvimento. E o foco agora são as ações
ações das personagens, tá? O que que vai acontecer dali para frente? Qual é a posição que elas vão tomar? O que elas vão Professora, fazer dentro da história? Oi, Nicolas. tipo uma novela, né? Isso mesmo. Essa trama necessita evoluir até chegar ao item 3. O que que é o item 3? É o clímax. O clímax é o ponto alto da história. É o momento mais importante da narrativa. É onde há necessidade do desfecho, é o ápice, tá? E a partir do clímax, nós temos o quê? O desfecho, que é a resolução dos conflitos. Resolução do enredo. Ele pode ocorrer com uma quebra de expectativa ou a confirmação da mesma. Então, no meio ali do desenvolvimento, você já caminha para algo grande dentro do texto. O que é esse algo grande, esse ponto alto do texto? É o clímax. E o clímax caminha para o desfecho. Só que dentro do clímax, você fica com aquele sentimento de: será que vai acontecer isso? Eu queria que acontecesse tal coisa. Será que aquele personagem vai terminar bem? Será que fulano de tal vai ir preso ou vai acontecer alguma coisa com ele? A gente fica imaginando isso. E aí, no desfecho, que é a resolução desse conflito, pode ocorrer uma quebra na expectativa, né? Algo que você foi cortado ao meio, no que você tinha a intenção de que fosse acontecer, ou a confirmação do que você achou que fosse acontecer, tá? Professora, Oi. sabia que eu sou muito noveleiro? É, Eu gosto muito de assistir novela. eu não gosto, não. Professora, esses dias eu tava lendo Diário de um Banana, e aí legal que o Rod, que é o irmão do Gregory, né? Ele fica ali, ele tava querendo criar um desfecho para o texto do Gregory. E aí ele disse assim: você e seus amigos entram dentro de um poço com dinamite explode, tanto vocês morrem. Enfim, Credo. esse aí é bem malvado. É muito malvado. Querendo dar outro desfecho ainda para a história dele, né? Sim. Então, vamos lá. Professora. Exercício. Identifique... Oi, Nicolas. A gente pode ler esse texto? Sopa de Eu vou fazer a leitura que é melhor, tá? Tá bom. Exercício 1. Identifique os elementos na narrativa abaixo. A sopa de pedra. Então, vamos lá. Ah, eu conheço esse texto. Eu também É legal conheço. esse texto, né? Ah, É da mas Maria isso Teresa é Giacomo. Então, vamos lá. Um dia, Pedro estava com fome e bateu na porta de uma velha rica. Mas a velha não era de aceitar convidados para o jantar. Foi dizendo: já jantei e não sobrou comida. Não faz mal, disse Pedro. Se a senhora me emprestar uma panela com água e fogo, faço uma sopa de pedra. A velha ficou curiosa. Sopa de pedra? Nunca ouvi falar nisso. Pois é uma sopa ótima, disse Pedro. A velha acendeu o fogo, encheu uma panela com água. Pedro jogou uma pedra dentro da panela e colocou-a no fogo. A velha insistiu. Essa sopa vai ficar boa mesmo? Claro que vai. Ficaria melhor se levasse uma cebola, mas fica boa sem cebola. Isso eu posso arrumar, disse a velha, dando-lhe a cebola. Mas vai ficar boa mesmo? Questionou novamente. Com cebola, então, disse Pedro, lambendo os beiços. Ficaria melhor com um pedaço de carne, mas só com cebola vai bem. A velha arrumou a carne. E ficaria melhor se levasse tomate, umas batatas, repolho. E a velha foi dando tudo o que ele pedia. Por fim, Pedro falou em sal. A velha, muito curiosa, não negou. Pronta a sopa,
Pedro tirou dela a pedra e pôs-se a tomá-la com grande apetite. Quer provar? Perguntou a velha. Ela aceitou logo. Tomou o prato cheio e disse: Ora, vejam só, pois não é que a sopa de pedra é boa mesmo? Então, Será, professora? qual parágrafo se inicia o enredo da narrativa A Sopa de Pedra? Ah, não, a história que começa é bem diferente. É O primeiro parágrafo, professora. o primeiro porque disse que a... É no Ah, primeiro? não é no... Não, é no Não, quarto. professora. É no quarto. É no quarto mesmo. É no quarto. É no quarto. Por quê? Porque ele fala: se a senhora me emprestar uma panela com água e fogo, faço uma sopa de pedra. É aqui que está o início do enredo, né? Ele vai passar a Quarto desenvolver a trama. Então, 3. Onde temos o clímax da narração? Que clima, professora? O Parágrafo. clímax, qual que é o ponto alto? É quando a mulher foi dando tudo que ele tinha pedido, não? Sim, mas Curiosa, para poder ver. isso, quando ela ficou curiosa, isso é o ponto alto da narração. A velha ficou furiosa. Pedra? Não sabe falar. É, ela ficou surpresa, né? Qual o desfecho? No último parágrafo. Eita, tá chovendo? O Olha, desfecho é que a sopa realmente ficou boa, né? Eita, nós, tá chovendo? Como a autora Maria Teresa estruturou sua narração? Como que ela estruturou? Professora, volta na 4. A gente está respondendo a 4? Já respondi. Como que ela estruturou a narração? olha. Introdução, desenvolvimento, vamos? Desenvolvimento. O que mais? O clima Clímax e o desfecho. e o desfecho, isso mesmo, ela estruturou nos 4 pontos. Ó, estrutura da narração em 5 parágrafos, cada um com introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, certo? Todo mundo copiou certinho? Sim, professora, agora eu tô copiando as 5. E o intervalo, nós vamos? Vamos. Então, vamos lá, tá? Deixa eu pausar aqui. Eu sou.